Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Guilherme. Hoje a gente vai dar continuidade com o nosso curso, um curso em milagres. Eu decidi criar esse curso, essa releitura, porque um curso em milagres ele realmente mudou minha mente, mudou meu coração e a minha maneira de perceber o mundo. Eu percebi que se essa mensagem me trouxe paz, clareza e cura emocional, talvez ela possa fazer o mesmo por você. Então, galera, um curso em milagres, só relembrando com vocês, ele é um livro espiritual lançado nos anos 1970, composto pelo livro de textos, onde tem os princípios filosóficos, o livro de exercícios, que são as 365 lições, uma por dia que eu falei para vocês, o manual de professores, que tem perguntas e respostas sobre a aplicação do curso. E a ideia central do curso, ele parte do princípio de que só existem duas emoções reais, o amor e o medo. Tudo que vem do medo é ilusão. O milagre é mudar a percepção, a maneira como você vê, é sair do medo e voltar ao amor. Então ele é mais um treinamento mental do que uma religião. A linguagem é cristã, mas o conteúdo é psicológico e espiritual. E por que muita gente estuda ele? Por que eu decidi estudar ele? Porque ele realmente nos traz e nos promete, né, a paz interior, a redução da ansiedade, o perdão genuíno, a mudança profunda na maneira de ver o mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar juntos a jornada pelos princípios dos milagres. E convido você a respirar fundo comigo. E permitir que essas palavras encontrem um espaço de silêncio dentro de você. Eu apenas leio, mas quem ensina é o Espírito. Então, galera, vou começar aqui a introdução com vocês. Esse é um curso em milagres e um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que pode estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Vamos começar aqui com o capítulo 1, o significado dos milagres. Então a gente começa com os princípios dos milagres. Número 1. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. 2. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Galera, se a gente for ver o sentido dessa frase, né? Então a gente não deve estar sob um controle consciente, tentando materializar um milagre, entendeu? Você não deve estar ali no seu consciente, com o seu eu, você não deve estar tentando materializar um milagre. Porque eles são involuntários, eles são hábitos, são parte do nosso hábito, coisa que você faz sem nem perceber. E se você tentar conscientemente selecionar eles, você pode ser guiado de uma forma equivocada, tá bom? 6. Milagres são naturais. Você vai ver que uma frase, ela complementa a outra, eles vão se explicando, elas vão se explicando. Número 6, então. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. 7. Milagres são do direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Então, pessoal, voltando aí na frase número 7. Milagres são o direito de todos.
Antes, porém, a purificação é necessária. O que significa purificação no contexto de um curso em milagres? Primeiro, o curso ele nunca fala de purificação como castigo, como uma penitência, um sofrimento ou um reparo moral. A purificação é uma correção da percepção. É tirar o ruído do ego para que você consiga receber o milagre. Em termos simples, purificar é limpar o espaço interno onde o milagre vai atuar. Assim como você precisa limpar uma janela para a luz poder entrar. A mente ela precisa ser desembaraçada da culpa, do medo, do ataque para perceber o milagre. E o milagre, por que ele é um direito de todos? Porque o milagre no curso é o estado natural da mente que escolhe o amor. Todos têm o direito, porque todos são filhos de Deus, todos têm a mesma mente e todos têm o mesmo acesso à verdade. Não existe quem merece mais ou quem merece menos. A graça ela é universal. Então, o que impede o milagre? Nada. Do lado de Deus, nada impede o milagre. Mas do lado da percepção humana existe um obstáculo, que é o ego. O ego, ele cria o medo, cria o julgamento, ele cria ali o ataque, a culpa, a vitimização. Ele cria o eu contra você. Enquanto a mente está presa nisso, ele não reconhece o milagre, mesmo quando o milagre está acontecendo. Por isso vem aquela frase, antes, porém, a purificação é necessária. Ó, e vocês vão ver, vai ter algumas frases aqui em destaque, como eu sempre falo. A maioria são lidas como o nosso Senhor Jesus falando. Nosso Senhor em hebraico, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua Mashiach. Então, continuando, galera. Número 8. Os milagres são curativos porque eles suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. 9. Os milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões do amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca ela reverte as leis físicas, trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. 10. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. O uso dos milagres como um espetáculo para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Número 11, então. A oração é o veículo dos milagres, é um meio de comunicação de que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Número 12. Os milagres são pensamentos. Os pensamentos eles podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Número 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Os milagres dão testemunho da verdade. Eles são convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deteriorariam-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para o fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Número 16. Lembra que eu falei que a maioria das frases aqui é como se fosse Nosso Senhor Yahushua Mashiach, Jesus Cristo falando. Número 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Número 17. Os milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Número 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que pode prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Número 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus.
Eles dependem da cooperação porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. 20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Número 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los a outros. Número 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Número 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectivas verdadeiras. Isso é cura, porque doença vem da confusão de níveis. Número 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Número 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Conseguiu entender aqui? Então, o que é a expiação? Ela é uma cadeia interligada de perdão. Quando essa cadeia está completa, é a nossa expiação. Tudo aquilo que a gente perdoou, que a gente vai se tratando, essa é a nossa expiação. A expiação ela funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, ó, número 26. Os milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Lembra, uma frase explicando a outra. Número 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Lembra? Nosso Senhor aqui que está falando. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Número 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Os milagres são assim um meio e a revelação é um fim. Número 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam, porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Número 31. Os milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que podem estar oculta, mas nunca perdida. Lembra? Venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então, mais uma vez, número 31. Os milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Número 32. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera de ordem celestial. Nessa ordem tu és perfeito. Número 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restaram a tua sanidade. 34. Milagres restaram à mente a sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ser sempre efeitos observáveis. Número 36.
Milagres são exemplos de pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. Número 37, lembrando, fala do nosso Senhor, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. O milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Lembra para você acessar a ordem divina? Então, o milagre ele é uma correção introduzida por Jesus num pensamento falso que vem na nossa mente. Então ele vai agir como um catalisador, ele vai quebrar a nossa percepção errada, a nossa percepção errada que a gente está tendo daquela situação e reorganizar adequadamente. Isso vai te colocar sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Então vamos lá. 38. O Espírito Santo ele é o mecanismo dos milagres. O Espírito Santo, cujo nome em hebraico é Ruach Kodesh. Então o Espírito Santo ele é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Então ele separa o verdadeiro do falso, através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Aqui eu escrevi errado, mas é não seletiva. Ele separa o verdadeiro do falso, porque ele conhece tanto as nossas criações quanto as nossas ilusões. Então ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Ele consegue ter uma visão geral, uma visão total, e ele não é seletivo nessa visão, entendeu? Ele consegue ver nossas ilusões, mas de uma forma geral. Número 39. O milagre, ele dissolve o erro, porque o Espírito Santo, Ruach Kodesh, o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. 40. O milagre ele reconhece todas as pessoas como teus irmãos e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Olha como é essa frase, que interessante. Número 40. O milagre ele reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Você já parou para pensar o tanto que o ser humano ele é ignorante em certos quesitos? Você vê aí guerras, brigas, intrigas entre as pessoas, entre familiares, entre amigos. Isso não devia existir. Você entende qual que é a verdadeira missão, o verdadeiro propósito da gente estar aqui, da gente crescer em comunidade realmente, mas infelizmente o mundo é assim mesmo, né? Número 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Número 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. Número 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Número 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontrastes e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. Número 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Os milagres eles não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Então, quando retomas a tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Número 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Número 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Número 49. O milagre não faz distinção entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro.
É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Número 50. Última frase. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está de desacordo. Galera, assim a gente termina o primeiro capítulo do curso em Milagres. As aulas elas vão seguindo, elas vão se complementando, certo? A próxima aula agora a gente vai dar continuidade, vai ser sobre revelação, o capítulo 2 é sobre revelação, tempo e milagres. Como eu falei, galera, esse é um curso gratuito. Eu só peço apenas que você, se você está gostando, você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal para todo dia a gente estar postando vídeos novos, trazendo muito conhecimento aí para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.